engloba isso que você falou desse debate internacional, inclusive, que aí essa disputa, né, do que você citou, essa disputa que fica parecendo que só tem dois lados e que para a gente se livrar de um tem que garantir o outro e etc., que entra nesse debate internacional de olha o que estão fazendo os trabalhadores na Bolívia, de dizer assim, não, isso aqui não nos serve, esse presidente não nos serve, e nós vamos até as últimas consequências. Da mesma forma, para dar um exemplo do Brasil, o que foram os indígenas fazendo a luta contra a Cargill, que é uma das maiores empresas do agronegócio, e aí você poderia dizer, olha como eles são enormes, potentes, e eles vão ganhar, e os indígenas disseram, pois nós vamos até o final, é tudo ou nada mesmo, nós não vamos aceitar nenhum tipo de negociação sobre a venda dos rios, e quem é dono do rio que pode vender, né? E aí ocuparam os barcos, ocuparam as empresas e foram para cima para dizer vamos para tudo ou nada, porque isso é uma disputa de vida ou morte. Porque para os povos indígenas, para os povos ribeirinhos, para os povos amazônicos, o rio é determinante para a vida, inclusive para a maternidade. Tem essa discussão, inclusive, do aborto legal, inclusive nas situações de seca dos rios, porque a vida gira em função dos rios, da natureza, da floresta, desse extrativismo sustentável que esses povos fazem, né? Como guardiões da floresta, né? Como guardiões do meio ambiente, da ecologia. Então, isso tudo vai nos afetando. E quando a gente pega e fala dessa crise do sistema e de que lado nós estamos nisso, né? No sentido de país, mas no sentido de classe, quando se acirram essas contradições e que, inclusive, a política ela já vai para outros meios, né, de exercer a política, que são as guerras, e aí agora a gente tem assistido os Estados Unidos rosnando para todos os países, inclusive para o Brasil agora, né, com a medida de agora considerar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, e aí quem acredita que isso é um debate sobre narcotráfico está completamente enganado, inocente ou quer enganar o nosso povo, porque não é sobre isso. É sobre a disputa das riquezas dos países, é essa recolonização do mundo, de colocar os países imperialistas e dominantes contra os países que são dependentes, e por isso o debate da soberania é tão caro, porque nós não temos que depender de outros países. Você pode ter relações de colaboração, de cooperação com outros países, mas de dependência. E por isso você pensar que o nosso país vai se reprimarizando, se desindustrializando, para continuar sendo o provedor de matéria-prima para outros países e não garantindo a sua própria soberania, é um absurdo, de inclusive privatizar as suas riquezas naturais, como é o petróleo. E aí, quando a gente fala do debate da privatização da Petrobras, é muito sério. Olha o que está acontecendo no mundo. São guerras pelo petróleo, pelas terras raras, e aí você tem os pré-candidatos principais a presidente disputando quem é mais amigo do Trump, se é o que já vendeu a empresa Serra Verde, se é o outro que foi lá entregar cartinha e achar que é amigo, se é o outro que foi fazer reunião e saiu dizendo que foi amor à primeira vista e etc. Não dá, porque é um fascista, é um genocida, que está dizendo que vai acabar com civilizações inteiras, como disse no Irã, essa noite uma civilização inteira vai ser exterminada, e o povo iraniano foi para as ruas, foi ocupar as usinas, foi ocupar as pontes e dizer, então se vai fazer, nós vamos defender até o final. Então, é essa disputa que nós estamos. E aí parecia que defender a Palestina era um negócio muito distante. Por que nós vamos defender a Palestina? Não tem nada a ver com a gente. Olha aqui, bem pertinho, criando uma narrativa de que aqui existem organizações terroristas e que eles é que precisam resolver, eles que pregam o terror na maioria dos países, um dos países que mais lucra com o tráfico de drogas no mundo, e aí vai dizer que vai resolver o problema do tráfico de drogas no Brasil ou em qualquer outro país, que inclusive sequestrou um presidente dizendo que estava resolvendo esse problema, não resolveu. E nós defendemos a autodeterminação dos povos. Se isso é um problema para o povo brasileiro, e é de fato, porque nós não queremos nem o crime organizado, nós não queremos as milícias, nós não queremos que o nosso povo esteja sujeito a nenhuma dessas violências, mas cabe ao nosso próprio povo se libertar dessas condições. E por isso a gente se propõe a fazer uma revolução no nosso país, a destruir esse sistema e construir outro, por conta dessas mazelas que o nosso povo vive. Então nós temos essa contradição internacional dos países dominantes, dos países dependentes, e o Brasil se
e está nessa posição de dependente, apesar de não precisar ser, apesar de medidas econômicas poderiam garantir a soberania do nosso país, porque é um país rico em tudo, é um país que poderia estar desenvolvendo indústria, tecnologia, etc. Mas às vezes prefere botar isso na mão de empresas estrangeiras e de dependência estrangeira, seja do imperialismo estadunidense, seja do imperialismo chinês, seja de qualquer imperialismo que seja, a gente não precisava ser. Não precisaríamos estar voltando a ser colônia de ninguém, porque os povos escravizados deram a linha de que nós não temos que aceitar exército, império nenhum, seja holandês, português ou qualquer um deles, deram a linha, mas essa contradição macro, né, do que seriam os países, mas a contradição entre as nossas classes. E o nosso povo disputa aqui no nosso país entre as classes, de ter uma prioridade hoje no nosso país, politicamente, dos interesses do agronegócio, e veja isso, mesmo um governo progressista estava se propondo a privatizar um rio para favorecer o agronegócio, porque era para a passagem da soja, que não era para o nosso povo, porque quando a gente vai ver, nós comemos as piores coisas, nós não temos acesso às melhores coisas, porque elas são produzidas para o agronegócio, para venda, para exportação. Então, o que deveria ser pensado, primeiro o nosso povo, né, que é assim que a gente faz em casa, primeiro a gente come, depois a gente paga as dívidas, a gente paga os boletos, mas nossos filhos têm que comer, nós não fazemos isso. Então, o nosso povo vive sem nada, sem um monte de coisa, sem comida, mas nós vamos garantir a exportação, porque o lucro desses grandes empresários é mais importante do que a vida do nosso povo. E nós entendemos que nós temos que fazer o inverso. A vida do nosso povo tem que estar em primeiro lugar, porque até discutindo isso do petróleo, nós somos autossuficientes em petróleo, e há alguns anos atrás a gente estava fazendo disso uma bandeira, o Brasil é autossuficiente em petróleo, descobriu o pré-sal e etc. Fizemos um monte de leilão, fizeram um monte de leilão, venderam tudo, e agora Cuba está sendo asfixiada pelos Estados Unidos para não entrar uma gota de petróleo lá, com crianças morrendo em hospitais de UTI, nós, brasileiros, sendo autossuficientes em petróleo, não mandamos o petróleo do Brasil. E aí, qual é a justificativa? Porque o petróleo na Bolsa de Valores vai diminuir, vai desvalorizar a Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York. Para nós, pouco importa a Bolsa de Nova York, se é necessário para o povo existir, para o povo viver. Parece romântico, mas a vida das pessoas deve estar em primeiro lugar. E é por isso que quando a gente denuncia o capitalismo, é justamente por isso, porque o lucro, o capital, o dinheiro está em primeiro lugar, e não a vida das pessoas, e não o social, e por isso defendemos o socialismo, porque o social está em primeiro lugar. E a vida das pessoas está cada vez mais precarizada. A vida dos trabalhadores, inclusive, está mais precarizada, porque vai se flexibilizando os direitos trabalhistas, vai se aumentando as jornadas de trabalho, porque não é só 6 por 1. Vai se flexibilizando num grau da uberização do trabalho, de convencer as pessoas de que agora elas são patrões de si mesmo, podem fazer as suas jornadas, e os Ubers, os entregadores, trabalham 14 horas por dia, 16 horas por dia, sem nenhum direito, porque eles não podem ficar doentes, eles não podem, né, se tiver algum problema com o que eles trabalham, seja a bicicleta, a moto, o carro, tá na conta deles, porque tem que bater uma meta diária, né, tem que garantir, não tem férias, ele vai fazer férias como? Se ele faz uma meta diária para poder se manter. Pejotizando as pessoas, porque agora elas não são mais pessoas físicas, elas são CNPJ, e várias empresas não querem mais contratar as pessoas, só os CNPJs, porque aí se você é uma empresa, você é responsável pelos trabalhadores da sua empresa. Mas quem são os trabalhadores da sua empresa? Só você mesmo. E aí você tem que criar uma jornada maluca para poder entregar aquilo que essas empresas estão te cobrando, para que você entregue no prazo, com a meta e etc. Então você vai precarizando o trabalho. E é nessa situação que nós estamos, inclusive com um poder de compra muito menor do que a gente tinha antes. E aí, quando a gente diz de aumento de salário, que é 100%, o Diese diz R$7.000. Então, para a gente viver com a nossa família, nós teremos que ter R$7.000 de salário. Quem hoje tem R$7.000 de salário? São pouquíssimas as pessoas que têm R$7.000 de salário, e por isso vão se endividando cada vez mais. Então, a situação da classe trabalhadora hoje é de muito, muito sofrimento, de mais pauperização, de mais pobreza. Mas
não é só na desgraça, né? Tem se aumentado as mobilizações. Nós tivemos um aumento em 2025, se não me engano, no primeiro semestre de 2025, de 14% do número de greves, do aumento do número de greves. E isso não é divulgado, evidentemente, né? Ninguém fala sobre isso, sobre os levantes em outros países, sobre como os bolivianos, lá os pontes rojos, estão indo para cima do seu presidente. Isso não é mostrado para o povo. Às vezes é na nossa bolha que a gente ainda vai procurar saber o que está rolando. Quando começou as movimentações na Bolívia, a gente procurando, tipo, informação do que estava acontecendo. Mas, para um geral, não aparece. Fica parecendo que está todo mundo acomodado e aceitando essa situação. Mas o povo tem se organizado. Tem se organizado para enfrentar a questão da moradia, porque hoje a moradia virou uma mercadoria, o que é um direito constitucional, inclusive, virou um mercado, né? Então se especula. Com o MLB, inclusive, a gente disse que não precisaria construir mais uma casa sequer. Se ocupasse os imóveis que estão vazios. Não precisaria, para acabar com o déficit habitacional no país, construir mais uma casa sequer, porque estão lá vazios, especulando para poder vender mais caro, ninguém mora. Aí quando o MLB vai e ocupa, aí pronto, vira um problema, vira um negócio assim que não tem a menor condição. E aí não, porque a propriedade privada é sagradíssima e ninguém pode. Só que a questão constitucional, inclusive, da função social daquele lugar, aí isso daí joga no lixo e ninguém quer discutir. Então, essa questão das lutas organizadas do nosso povo também tem sido feita. E é isso da moradia, da fome. O MLB tem cumprido um papel muito importante nisso também, fez as ocupações dos supermercados para denunciar que nem deveria ser uma mercadoria comer, porque é um direito básico, assim, é um direito humano. Você não escolhe se você vai comer ou não, você precisa comer. E isso virou uma mercadoria. Se você não tem R$ 800 para a cesta básica, se você não tem R$ 20 para poder comprar um saco de arroz, você não vai comer. E é de existência que nós estamos falando. Então, nem deveria ser uma mercadoria. As pessoas deveriam receber de fato o que é básico para comer, e se quisessem vender, fosse a superficialidade. Mas o básico deveria ser direito de todo mundo. E todo mundo produz para todo mundo comer. Essa é a lógica. Mas não, hoje muita gente produz e é social o trabalho e a produção para poucos comerem. Não faz sentido. E é essa contradição que a gente quer trazer na nossa pré-campanha. É isso. Olha a contradição que nós vivemos. Todo mundo trabalha. E eles ficam dizendo que não, né? Dizendo que a gente não trabalha, que brasileiro é preguiçoso. E dizem os que estão lá em Brasília, trabalhando 2 ou 3 dias da semana, ganhando milhões de reais, com um monte de penduricalho que eles têm, e roubando o povo, né? Porque aí com o Banco Master a gente viu, roubando o dinheiro do povo, dos aposentados, dos pensionistas, investindo em banco falido para poder se beneficiar. Então, nosso povo se organiza para lutar, e é isso que nós estamos querendo trazer nesse processo da nossa pré-candidatura, que o povo entenda que precisa lutar, que só a luta muda a vida. Olha o exemplo dos estudantes da USP, enfrentando inclusive o PL lá em São Paulo, de dizer, olha, vocês estão sucateando a universidade e a educação para vender a educação, que é outra coisa que eles querem transformar em mercadoria, a educação. Dizendo, inclusive, que as próprias escolas secundaristas, que era um negócio inquestionável, então todo mundo tem acesso à escola pública fundamental e médio, e agora eles já estão achando que está demais ficar dando educação para a pessoa pobre. Vamos privatizar. E já tem um projeto de privatização em vários estados, privatizar as escolas e militarizar as escolas, né? Então, das universidades mais ainda, porque nós temos mais universidade privada do que a de universidade pública, dizendo, inclusive, que não tem que ter investimento público em universidade. E nós defendemos livre acesso à universidade, que foi outra proposta, inclusive, que a gente fez, que bombou o pessoal dizendo, porque agora ela quer que todo mundo tenha acesso à universidade. Verdade. Deveríamos ter acesso ao ensino fundamental, ao ensino médio e ao ensino superior geral, universal, para todo mundo. Por que só alguns têm direito? Porque o Enem, ou os vestibulares, né, que a gente denunciava na minha época de estudante, ainda eram os vestibulares, mas o Enem é para excluir as pessoas. E poderiam ter 10 mil Einsteins disputando aqui a UFSC para poder entrar, são excelentes. Einsteins, todos excelentes.
mas não cabem todos os Einsteins na universidade. Então você vai ter que eliminar. É algo para eliminar as pessoas, para excluir as pessoas. Então você tem que dar livre acesso à educação. E por isso o investimento tem que ser maior. E por isso não deve ser privatizado, porque vai servir para o interesse do lucro e não da educação e não do desenvolvimento da sociedade. Então, mas o que eu estava dizendo era, o nosso povo tem se organizado para lutar com as greves dos trabalhadores, garantindo, inclusive, acabar com a 6x1 antes do Congresso. Nós tivemos uma experiência lá no Sindiporto, no Pará, que conseguiu aprovar a redução da jornada de trabalho, aprovar a 5x2 antes mesmo do Congresso. Então, a mobilização popular é que força, inclusive, o Congresso. E na nossa avaliação, o Congresso agora só está se posicionando a favor de acabar com a escala 6x1 por essa mobilização que os trabalhadores já estão fazendo. E não é de agora também, né? Não foi de 2 anos para cá, de uma mobilização que já tem de muito tempo dos movimentos sindicais, comunistas, de discutir a redução da jornada de trabalho, de discutir que o nosso povo tem direito ao lazer, a descansar, a ter, né, vida em família, né? Porque os defensores da família, na hora de defender que você tenha tempo para a família, aí não, aí também é demais. É uma família fictícia aqui no meu discurso, não é para ser de verdade, e é no máximo a minha família. A de vocês não, vocês precisam trabalhar. Então, o nosso povo tem tomado consciência de que precisa se mobilizar, ao mesmo tempo que tem o outro lado dizendo não se mobilizem, não vale a pena. Negócio de greve não existe, CLT desnecessário, nós temos que flexibilizar tudo. Então, é uma disputa teórica também, mas ela é de prática, e nós precisamos aguçar essa luta de classe, de fazer o nosso povo entrar em revolução, né? E a melhor forma de educar o povo é fazê-lo entrar em revolução, porque o que ela conquista na luta tem um peso muito mais importante. O que essas famílias, por exemplo, de conseguir a sua casa na luta, isso tem uma outra dimensão. Para as crianças, inclusive, que vivem isso, de ver a sua mãe ali na luta e conquistou uma casa na luta, qual que é a perspectiva que ela vai ter de tudo? É que é na luta que se conquista os direitos, e é isso que nós precisamos fazer. O melhor ato pedagógico que dá pra fazer, né? Na luta. Exatamente, exatamente. E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há 2 formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As 2 formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima, tchau, tchau.